sobre o crescimento do consumismo, o seu lado positivo e o seu lado negativo. O que é que essa crescência consumista iria causar de bom e o que é que ela iria causar de ruim. Teriam pontos positivos, teriam pontos negativos, iria favorecer todas as classes, iria favorecer apenas uma classe, teriam pessoas que iriam se prejudicar. Essa era a questão do texto. E eu gostaria muito mesmo que vocês compartilhassem aqui, tanto no microfone como no chat, as respostas de vocês. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do crescimento econômico? Posso falar a minha? Com certeza. Vantagens: maior oferta de trabalho, aumento de poder aquisitivo da população, giros de capitais e mais investimentos em serviços públicos. Desvantagem: constante embate deles contra as vantagens. Ótimo, maravilhoso. Mais alguém? Bom, vamos lá. O crescimento econômico, dando algumas orientações sobre as vantagens. Claro que iriam aumentar os empregos, claro que iria haver uma certa crescência sobre o acesso do poder aquisitivo, até onde o seu poder aquisitivo pode ir, já que está havendo um crescimento econômico, seu poder aquisitivo vai poder ir um pouquinho além do que ele pode agora. As desvantagens, por exemplo, nem todo mundo vai poder ter esse acesso. Tem pessoas que não têm condições mínimas para isso. São apenas algumas orientações, já que a resposta é pessoal. Eu vou ver as respostas de vocês quando vocês me mandarem, quem ainda não mandou, claro, quando vocês mandarem os demais a atividade no Classroom, tá bem? Mas essa primeira questão é uma das mais importantes. Na opinião do editor, devemos ser otimistas ou pessimistas em nossas projeções? Essa questão aqui é um pouquinho complicada, por isso que eu vou logo responder. Mas eu quero ver as respostas de vocês na atividade que vocês vão mandar do Classroom. De acordo com o autor, não devemos nem ser ufanistas, otimistas demais, otimistas em exagero, e nem catastróficos demais, ou seja, muito pessimistas. Mas olhar o crescimento de uma forma razoável. É bom? Não é bom para todo mundo. Vai ter desvantagem? Vai, mas também não vai ter desvantagem para todo mundo. É uma balança que merece o equilíbrio. Mas olhar o crescimento de uma forma razoável, de modo a compreender seus aspectos positivos e negativos, que foi isso que eu expliquei aqui com as minhas palavras. Vai ter ônus e vai ter bônus, vai ter coisa ruim, vai ter coisa boa, como quase tudo na nossa vida. Na sua opinião, terceira questão. Na sua opinião, quais são as consequências do consumo, além do aspecto econômico? Essa daqui eu também vou querer ouvir a resposta de quem queira compartilhar, porque ela fala de questões que perpassam o homem, que falam sobre o meio em que se vive. Letícia, você quer compartilhar a terceira resposta também? Não? Então vamos lá. O principal impacto do crescimento econômico é o impacto ambiental. Se falamos de crescimento econômico num país como a Holanda, que tem uma educação ambiental diferente da nossa, lá vai ter mais pontos positivos do que aqui. Aqui as pessoas não têm uma certa educação com o lixo. Você quer falar? Pode falar, fique à vontade. Entendi. Tudo bem. Então vamos lá, estávamos penetrando nas questões ambientais. E também isso é causado pelo descarte de material. Uma fábrica, ela precisa de matéria-prima e ela vai descartar o lixo.
se está havendo um crescimento econômico, um crescimento de produção, vai também haver um crescimento do material descartado dali, ou seja, do lixo. E como eu falei agora, o Brasil é um país onde não tem a educação ambiental que deveria ter, já que aqui temos Mata Atlântica, temos a floresta amazônica, temos rios enormes com vários afluentes. Então deveríamos ter uma educação ambiental maior. E esse é a principal consequência que aconteceria com o crescimento econômico que diz aqui nesse texto, porque esse texto é muito positivista. Fala de um crescimento econômico absurdo, que iria acabar com a miséria. Fala nessas linhas que iria acabar com a miséria. E lá fala do ano de 2016. Isso aconteceria no ano de 2016. Então daí você imagina como ele era utópico, como ele previa uma utopia. Emissão de gases poluentes, degradação e destruição de ecossistemas. Exatamente. Nessas linhas, nessa ideia está correta. Quarta questão. Para o editor, qual é a boa notícia decorrente desse crescimento econômico? Essa daqui é uma questão que exigiu, aliás, para quem já fez, um pouco mais de reflexão do que recortes de texto. Que o uso da inteligência para descobrir novas formas de manter o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente seria a principal boa notícia decorrente, porque, claro, o homem não ia deixar o mundo se acabar por causa do crescimento econômico. Claro que ele iria estudar maneiras de manter um certo equilíbrio, talvez não o ideal, não o que deveria ser, mas o que sanasse o problema, pelo menos a curto prazo. Essa seria a boa notícia, segundo o editor. Lembrando, pessoal, se você perder alguma fala, se eu estiver falando rápido, também vocês me avisem. Mas se você perder alguma fala, o vídeo vai estar no canal, a correção vai estar no Classroom, tá certo? Todas as minhas correções estão lá na parte... Eu peguei no texto... Tá certo, Letícia, tá certo. Tá certo. Todas as minhas correções estão lá, tá certo? Se você quiser pode colocar aqui, viu, Letícia? As minhas correções estão lá, estão no mural. Se você não achar, é porque os outros alunos, os colegas foram publicando e à medida que foram aparecendo publicações, a publicação da correção foi lá para baixo, porque lá é uma linha do tempo. Quinta questão. Qual é o propósito dessa edição da revista, conforme seu editor? O propósito é óbvio, inspirar um pensamento mais abrangente, né? Um pensamento que não seja limitado, que olhe só para um lado, ou um pensamento, tá certo, o Alberto Júnior, tá ok. Um pensamento que não olhe apenas o interesse de um ou de outro. O principal propósito daqui é impulsionar, é provocar em quem o lê uma reflexão para um pensamento abrangente, olhando os pontos positivos e os pontos negativos. Como eu falei, o ônus e o bônus. O que é que pode ter de vantajoso nesse crescimento absurdo e o que é que pode ter de não vantajoso, né, de prejudicial nesse crescimento? Essa é a ideia, o propósito dessa edição da revista, de acordo com o seu editor. Atividade da página 63 corrigida. Vamos para a página 64. Lembrando, a correção, como todas as outras atividades, estará no Google Classroom. O nosso próximo texto é o seguinte: preconceito contra crianças e idosos é enorme. Esse texto fala um pouco sobre a vida que deve ser vivida, a vida ética, que é a vida correta. Então, preconceito contra crianças e idosos não é uma vida ética, é uma vida incorreta, muito incorreta, aliás. Marcelo Migliaccio. Falei no texto anterior sobre como seria bom se velhos e crianças mandassem no mundo. E muita gente não entendeu.
Claro que se trata de uma utopia. Lembrando, utopia é aquela coisa, aquela visão exageradamente boa e irreal, que é quase impossível de acontecer. Por exemplo, acabar a fome no mundo. É possível? Sim, mas é muito difícil. E também tem a distopia, que é aquela visão extremamente negativa. Por exemplo, o Brasil entrar em guerra e solta uma bomba ali perto. É difícil? Pode acontecer? Pode. A gente não sabe o dia de amanhã. Esse coronavírus é a prova disso. Talvez a gente não saiba nem o dia de hoje, né? Então vamos lá. Claro que se trata de uma utopia. Eu sempre falo isso porque é interessante a gente fazer reflexões, não apenas quando termina um texto, mas durante ele também. Esse é um dos propósitos da nossa disciplina. O que eu quis dizer pode ser resumido no seguinte: primeiro, precisamos aprender mais com as crianças. Provas vivas de que o ser humano é viável quando desprovido de preconceito e quando tem o coração aberto. Ou seja, a criança, ela é uma espécie de garrafa, vamos dizer assim, que tem pouca coisa ali, pouco conteúdo. Não no sentido de que ela é burra, mas sim no sentido de que ela não foi devidamente, não devidamente, desculpe, usei a palavra errada, que ela não foi influenciada ou direcionada para um certo caminho. Ou seja, nenhuma criança nasce com preconceito. Ninguém nasce preconceituoso. Ela ou é ensinada direta ou indiretamente, ou ela aprende por osmose, vamos dizer assim, porque ninguém nasce preconceituoso. Ou ela vê um exemplo, acha bonitinho, acha aquilo superior e quer imitar, ou ela realmente é ensinada. E ela tem um coração aberto, justamente por essa questão que eu falei. Você não vai ver uma criança ter nojo, ter medo, ter alguma coisa assim, por ela ser negra, por ela ser branca, de se abraçarem. Já, por exemplo, lá no sul dos Estados Unidos, ou na Geórgia, que é um dos estados mais preconceituosos que existem, as pessoas promovem ainda, nos dias de hoje, 20 de maio, nazismo, fascismo, essas coisas absurdas, essas ideias. Isso sim que é uma distopia, que esses rapazes e moças pensam que pode acontecer. E 2, precisamos ouvir o que têm a dizer os idosos, pois acumularam experiência de vida e a proximidade da morte faz qualquer um passar a dar valor ao que realmente importa. Essas duas ideias do segundo item são impressionantes e muito necessárias para a nossa vida. Experiência de vida. É importantíssimo ouvir os mais velhos, seja lá quem for. Foi mais velho do que você? Tem mais experiência em pelo menos alguma coisa nessa vida. E dar valor ao que realmente importa. O que é que realmente importa? Quais são os valores das coisas? Os idosos sabem mais disso. Alguns leitores argumentaram que existem crianças e velhos muito maus, pois não é a esses que eu me referi, mas a grande maioria, que não é má coisa nenhuma. O que mais me choca hoje é que os adultos não ouvem as crianças. Ou reprimem demais, ou mimam demais. 2 erros de quem busca o caminho que julga mais fácil por comodismo. Converse de igual para igual com uma criança e verá que maravilha, quanto aprendizado, quanta alegria genuína e contagiante. E me choca também que ninguém tenha saco para aprender com os mais velhos. Uma amiga minha sempre leva a tia, que já passou dos 80, ao banco. A senhora está lúcida, mas tem dificuldade de locomoção. Por isso a sobrinha a ajuda. Pois na agência bancária, os funcionários não se dirigem à anciã. Só a minha amiga, que é jovem, ela é obrigada a dizer: "Ei, falem com ela, ela veio resolver o problema. Eu só estou acompanhando." Percebam que segregação, né?
Só pela aparência julgam a idosa incapaz. Por alguns comentários irados ao texto anterior, também pude medir a quantas anda o preconceito com os velhos e crianças. Vejamos as condições dos asilos, onde muitas pessoas, até com boa situação financeira, mantêm um parente idoso. Visitei um na Zona Sul, onde se paga quase 3 mil por mês. Não falta nada, exceto amor. Foi o lugar mais triste em que já estive. Outro asilo, para idosos carentes, recebeu há alguns dias a visita de 2 dóceis cães do projeto Patinhas do Bem, filantrópico e idealizado por Denizard Baldan, que não conheço. Ele leva seus cães para divertir e dar afeto às pessoas de idade avançada e crianças enfermas, crianças doentes, provavelmente nos hospitais do câncer. Para muitos anciãos, a única manifestação de carinho que recebem em anos são as desses animais. E os abrigos públicos para menores desamparados sempre foram grandes cadeias formadoras de adultos marginais. O futuro que semeamos, negando a atenção às crianças e desprezando a experiência dos velhos, é o presente caótico em que vivemos. Talvez por isso cometamos tantos erros. Então vejam só, esse texto aqui poderia até mesmo ser utilizado na disciplina de ética. Ele é um texto fascinante para fazermos bastantes reflexões. Mas o nosso objetivo aqui realmente vai ser a interpretação textual. 5 questões maravilhosas. Vamos lá. Que erros os adultos costumam cometer ao lidar com crianças? Aqui um breve recorte do texto e um pouco das suas ideias já vão satisfazer a questão. Segunda questão. Que exemplo de preconceito contra o idoso o autor menciona no artigo? Mesma coisa, um recorte do texto e a sua manifestação, que isso é o mais importante, a sua manifestação, a sua opinião, já satisfaz a questão. Terceira questão. Por que, segundo o texto, deveríamos ouvir mais os idosos? Essa daqui eu posso até dar uma dica, que é aquele item 2, você pode usá-lo para refletir e discorrer aqui a sua resposta. Procure, nessa terceira questão, não fazer muitos recortes do texto. Faça uma reflexão, faça uma interpretação das palavras do autor do artigo. Isso será bem mais interessante. Mas, se você quiser fazer recorte do texto e a ideia estiver dentro do que a questão pede, claro que estará aceitável. Quarta questão. Na sua opinião, o que podemos aprender com crianças e idosos? Aqui novamente, tem mais reflexão para fazer do que recortes. E a quinta questão, ela é exclusivamente pessoal, mas prestem atenção. Releia o trecho. Não falta nada, exceto amor. Vocês têm tudo lá nesse asilo. É um asilo para ricos, só não tem amor. Na sua opinião, é mais importante para o idoso estar abrigado num lugar confortável e até luxuoso, ou ter a família por perto? A família aqui, adjetivando a palavra amor, é mais interessante, mais importante? O que é mais valioso? Estar num lugar confortável, luxuoso, onde não falta nada, ou estar num lugar onde talvez possa até faltar alguma coisa, mas ali vai ter amor, vai ter a família? Essa daqui vai exigir exclusivamente reflexão e interpretação de texto. Vamos começar a atividade. Temos bastante tempo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Ótimo. O seguinte, eu vou deixar uma atividade, realmente, dessa vez é uma produção textual,
que eu quero que vocês me entreguem até o meio-dia de sexta-feira, tá bem? É um texto, vai estar no Google Sala de Aula até o fim dessa tarde. Vai ter o gênero que vocês vão produzir, o tema da redação, claro, e todas as outras orientações. No mais, é uma coisa que vocês já sabem como é. Produção textual, vocês já sabem como é que funciona, como é que se faz uma redação. Lembrando que vocês, todo mundo que tem acesso, claro, ao Google Sala de Aula, todo mundo tem lá a descrição das competências de como fazer uma boa redação. E lembrando também que vocês podem colocar suas dúvidas lá num comentário particular ou podem até me chamar aqui no meu WhatsApp, que eu também respondo ali, tiro a dúvida. Mas a gente vai ter essa atividade, uma atividade surpresa, por assim dizer, com um prazo até bom, porque, querendo ou não, a atividade vai ser pesquisada. Você vai ter o tema e vai ter apenas que fazer uma redação de, no máximo, 30 linhas, como padrão nacional, e no mínimo 7, que eu acredito que não dá para você fazer uma introdução com tema, tese, argumentação e proposta de intervenção, ou como as pessoas chamam, conclusão, em 7 linhas. Eu acho um espaço muito curto, que embora isso varie de tema para tema, mas querendo ou não, é pouca coisa, muito pouca coisa. Fizeram a primeira questão já? Pra gente corrigir? Dá um tempinho de 5 minutos. Todo mundo colocou o nome. Deixa eu ver. Tem quantos ídolos aqui? Quem chegou depois Letícia, você tem dúvida? Se tiver, coloque aqui no chat, já que você falou que seu microfone tá... Ah, tá certo. Mas quem tiver dúvida pode ligar o microfone ou colocar no chat. Ah, sim, você já fez a 1. Certo, maravilhoso. Bom, mais alguém fez a primeira questão? Vou dar mais 5 minutinhos para vocês. Pessoal, não fiquem saindo da aula, tá bem? Pode ser que seja falado alguma informação importante. Às vezes vocês ficam transitando. Claro, vocês podem precisar, tá certo? Mas evitem. Se não tiver necessidade, fiquem na sala de aula. Bom, Lucas fez a 1. Tá ótimo, tá ótimo. Corrige. Já, já.
tá certo, sim, eu entendo. Isso acontece. Mais 3 minutos, pessoal, a gente vai começar a corrigir. Para quem está entrando agora, a gente vai corrigir dentro de 3 minutos a primeira questão. A Stephanie, pessoal, ela não apareceu aqui em nenhuma aula até agora. Tá certo. Tá certo, Isabelle. Tá certo, Luísa. Obrigado. Mais alguém que vocês sabem que não tá com a internet boa, que é para eu pegar esses nomes? Geralmente a gente tá faltando umas 6 pessoas aqui. Bom, como eu acredito que a maioria já tenha feito pelo menos a primeira questão, vamos corrigir lá agora. Que erros os adultos costumam cometer ao lidar com as crianças? Segundo o texto. São 2. Claro, se ele fala erros, está no plural. A princípio é não saber lhes ouvir. Alguém quer falar? Bom, o primeiro erro é não ouvir as crianças. Segundo o texto, esse é um erro muito crucial. O segundo é não ter equilíbrio ali entre a repressão, reprimir uma criança, e não haver equilíbrio onde o pai ou a mãe mima demais. Ou as crianças são muito reprimidas ou são muito mimadas, que são erros também que não deveriam acontecer em excesso. Claro que a repressão é necessária às vezes, a gente sabe quando é necessário. E também mimar demais, deixar dentro de uma bolha, não é o mais recomendado. Mas claro, cada um cria seus filhos de acordo com o que lhes é mais conveniente. Segunda questão, pessoal, vocês já fizeram? Estou gostando de ver, viu, Letícia? Natália, maravilha. Isabelle Almeida. Pô, eu ganhei mais dois vezes. Isso. Exatamente. Maravilhoso. Isabelle, você já fez a segunda questão também? Natália, pode sim. Se você quiser falar, se quiser escrever, fique à vontade. Pode colocar aqui. Vou falar. Ótimo. Ninguém tem saco para aprender com eles, pois só pela sua aparência julgam ser capazes de fazerem certas coisas.
Isso, exatamente, exatamente. Como você já falou, a ideia é essa: não ter paciência, né, como o texto diz, nessas mesmas cenas, não ter saco para lidar com esse tipo de pessoal, é, um pouco de idade mais avançada, e a aparência. O mundo julga pela aparência. Você vê um velhinho, ele não sabe fazer nada, né? E eu não tenho paciência para ensinar a ele. É isso que a maioria das pessoas imagina, né? Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Bill Gates é um idoso, né? E ele criou a Microsoft, então ele entende de computação muito mais do que eu, muito mais do que qualquer pessoa que a gente conheça de verdade. E ele é um idoso, e ele é bem mais habilidoso. Então, essa ideia aqui já cai por terra, né? É mais uma questão de caráter, no sentido, é uma questão de paciência mesmo. Pois é, Ítalo, até fiz uma rima aqui, né? Pela aparência, julga um idoso incapaz. Rapaz mais atento. Terceira questão, pessoal. Quem mais que fez a segunda questão pode colocar aqui, tá? A gente vai para a terceira questão. Quem ainda não fez a segunda, pegue essa ideia que eu falei e ponha nas suas palavras. O mais interessante é isso, que você reflita e coloque nas suas palavras, porque lá na hora da redação vai ser só você, a caneta e o papel. Vamos lá, terceira questão. Por que, segundo o texto, deveríamos ouvir mais os idosos? Essa daqui é a questão mais fácil dessas 5 questões aqui da página 65. Olha aí, a Letícia já mandou. Que maravilha. Pois acumularam experiência de vida e a proximidade da morte faz qualquer um passar a dar valor ao que importa. Adaptando nas palavras aqui do professor, claro, porque, segundo o texto, deveríamos ouvir mais os idosos. São pessoas com mais conhecimento, com mais experiência, principalmente experiência de vida, porque quando eu falo experiência, é experiência em que? Em carpintaria, experiência em pintar uma parede, experiência em dar aula, eu não sei, mas ela tem pelo menos uma experiência a mais do que eu. Ela tem algo a me ensinar. E por que eu não vou ouvi-la? Eu posso aprender com ela. Isso é uma das coisas que deveríamos fazer, deveríamos ouvir mais os idosos, porque eles têm algo a nos ensinar. Como o Alberto Júnior colocou aqui, eles são muito sábios. Talvez eu saiba mexer aqui no computador mais do que a senhorinha que mora ali na esquina, mas ela tem um aprendizado para me passar. Isso é fato. E o segundo item, a proximidade com a morte. Isso também saindo um pouquinho da atividade rapidinho, um estudo, né, uma pesquisa bem experimental, levou um monte de gente que não tinha, declaradamente, não tinha condições de parar de fumar. As pessoas achavam que não poderiam parar de fumar. Levaram esse grupo de estudo para um hospital onde as pessoas estavam em estado vegetativo, praticamente, em decorrência do cigarro. Pessoas com câncer na garganta, câncer na faringe, câncer no esôfago, câncer, seja lá onde for, com os pulmões debilitados. E aquela cena, aquela aproximação ali, aquela proximidade com a morte, lhe dá um choque, que você passa a dar valor à vida. Que no caso, os idosos estão mais próximos da morte, né? Numa questão temporal, claro que estou falando, e isso faz com que eles deem mais valor ao que realmente importa. Quais são os seus valores? Defina eles e corra atrás deles. Quarta questão. A gente tem tempo? Tem. Nossa, como voou o tempo. Na sua opinião, o que podemos aprender
com crianças e idosos. Aqui estamos novamente fazendo um apanhado das 3 questões acima. Com as crianças, nós podemos aprender a ter uma pureza de coração maior, uma compreensão maior, uma empatia com o próximo. Porque, como eu falei, ninguém nasce mesquinho, avarento, ninguém nasce pronto para falar mal do outro, pronto para desprezar o outro. As crianças são puras. É tanto que elas falam coisas que, por convenção social, vamos dizer assim, ninguém falaria em público, porque são coisas que são vexatórias, deixariam as pessoas com vergonha. Mas a criança não está nem ligando, ela não está sentindo vergonha por aquilo. Aquilo para ela é natural. É a sociedade que ensina ao ser humano. Isso é inadequado para esse ambiente. Mas a criança tem essa pureza de coração. E como a Natália aqui colocou, sobre a 4ª questão, os idosos possuem mais experiência, são mais sábios, as crianças mais criativas, possuem imaginação fértil. A resposta aqui do Alberto Júnior. Podemos aprender inúmeras coisas, os idosos possuem muita experiência, por isso aprendemos mais coisas com eles, por serem mais sábios. E as crianças são criativas, possuem imaginação, também podemos aprender coisas com elas. Exatamente. A 5ª questão, ela é meio óbvia, mas ela pede uma ideia bem robusta da sua parte. Releia o trecho. Na sua opinião, é mais importante para o idoso estar abrigado num lugar confortável e até luxuoso, ou ter a família por perto? Ter a família por perto, coisa muito fácil para qualquer. Exato. Nas linhas do texto, a resposta da Letícia está correta. E se isso expressa a sua opinião, que é o que o texto pede, na sua opinião, aliás, a questão pede, na sua opinião, claro que está correto, porque resposta pessoal a gente meio que não discute, né? Desde que esteja dentro da ideia principal que se pede na questão. Pessoal, seguinte, para não estourar meu tempo, as respostas de vocês estão maravilhosas, tanto dessa atividade como das outras. Lembrando, vai ter uma produção para vocês fazerem. O gênero, eu não vou falar aqui, até o fim da tarde vai estar lá com as instruções, certo? Vocês podem editar o texto, o documento de texto no telefone, ou vocês podem fazer no caderno mesmo, tá certo? O importante é que obedeçam o prazo. Vai ser até meio-dia de sexta-feira, tá certo, meus queridos? Para não estourar o prazo, o tempo, aliás, o professor de vocês aqui está de saída, certo? Então, muito obrigado pela presença de quem esteve aqui. Um abraço e até a próxima.